Que antigamente tinha um celular gigante que ficava na rua e a pessoa colocava uma moeda assim e quando você acabava a ligação você colocava, caiu o troco, aí a ficha caía. Ou caiu o troco ou a própria ficha. Durava 3 minutos de conversa, gigante, né? Caiu o celular gigante. Então, o que acontece? Depois que o Nabucodonosor recobra a saúde mental dele, aí ele reconhece que o Deus de Daniel realmente é o Deus do céu. Aí fala o seguinte, olha, verso 34. Mas ao final daqueles dias, foram 7 anos que durou, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Aí tem quase que um salmo aqui, né? O seu domínio é eterno, o reino é para sempre. Aí no verso 36, nesse tempo, recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino recuperei também a minha majestade, o meu esplendor. Os meus conselheiros e homens importantes vieram me procurar. Fui estabelecido no meio do reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei dos céus. Você vê uma progressão da maneira desse falar. Há um Deus nos céus. Depois, o Deus Altíssimo. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Agora ele admite o Rei dos céus. Porque todas as suas obras são verdadeiras. A gente só não sabe se Nabucodonosor morreu salvo ou não. Mas dá a entender que ele entregou a vida dele ao Deus verdadeiro. Mas me parece que sim, né? Porque Tudo ele indica entrega que sim. E não tem nada que desminta agora isso. Eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Exatamente. Cara que abre mão, né, do seu próprio ego, vou dizer, talvez no final da vida aqui, assim, e acredita tudo isso a Deus... Difícil, né? Não, eu concordo com você. Não tem nada na Bíblia que diga nenhuma coisa nem outra. Agora, tem uma coisa que me dá a entender aqui. Isso aqui também corrobora para aquilo que eu falei de conciliar a identidade denominacional, cultural, de valores, ética, com a certeza que há pessoas que pensam diferente de vocês são tão justas como você. Nabucodonosor se converteu ao Deus de Israel, mas não se tornou judeu. Ah, sim. Com certeza. Será que eu estou pronto para levar o evangelho para uma pessoa que ela às vezes vai se converter, mas não vai se tornar membro da minha igreja? Ou eu só estou querendo aumentar o séquito dos que estão na igreja? Entendi. Você entendeu o ponto? É lógico, claro, evidente. Não vou ser estúpido. Se você se tornasse adventista, eu ia ficar muito feliz. É lógico que eu ia. Você está entendendo? Nossa, imagina que ganho. Mas será que é só isso que vale? Será que se você aceitar Jesus, mas não vier para a minha igreja, você está fora, você aceita, você é ridículo, que você pensa diferente de mim, você é esquisito, aí eu vou começar a te... isso aí não é evangelho. Cara, ou diminuir o outro na base do grito, que essa é uma coisa. Às vezes, quando você não tem argumento, você diminui o outro. Vamos supor, eu penso em estratégia financeira diferente de você. Ao invés de eu falar assim, olha, o Thiago pensa que o melhor investimento é nessa carteira aqui, eu tenho outra ideia. Para mim, o melhor investimento é esse aqui. Eu discordo do Thiago. Isso é uma coisa. Esse Thiago não entende nada, não. Mas nem ouça esse camarada, ele não entende nada de finanças. Ele não entende nada de finanças ou ele não comprou, ou ele não vê como você vê. Então a gente tem que ter o espírito de Daniel deveria estar entre nós, para me ajudar a ser fiel em meio à provação, não negociar os meus princípios e ser uma pessoa que reconhece que, ainda que você creia que faça parte do povo de Deus, existem pessoas fora do seu ambiente, do seu ecossistema, que são tão sinceros como você. Ainda que eu trabalhe com a hipótese, ela é provável que o Nabucodonosor se converteu de fato e não voltou atrás mais, que eu não tenho nada na Bíblia dizendo isso, uma coisa é certa, ele não circuncidou, nem começou a agora ir para Jerusalém, não devolveu os utensílios sagrados de Jerusalém, eles continuaram na Babilônia, ele não mandou reerguer o templo de Jerusalém, ele não deu liberdade para os judeus só foram ser livrados da Babilônia na época dos persas, na época de Ciro. Ou seja, Nabucodonosor ele até se converteu ao Deus de Israel, mas isso não significa que ele se tornou da religião judaica. Uma pergunta, ele morre no 4? Morre. Não, ele morre depois disso. Tá. Não se fala mais dele a partir do 4. Entendi. Morre, pô. Não, é que a Bíblia não fala, ele morreu aqui. Aqui, ó. Entendi. Pô, ele ainda reinou mostra um tempo meio que o final de tudo. Aí quinto começa com o filho dele. Mas veja bem, o rei Belsazar, historicamente falando,
A gente não sabe quanto tempo demorou do quarto para o quinto. Entendi. Porque o quarto termina com ele. Mas dá pra dizer que entre reinando, o quarto e o prosperando. quinto ele morreu. Não, ele sim. Mas não que ele morreu instantaneamente assim. Sim, Ele teve o sonho, recuperou, Sim. morreu e no dia seguinte veio o filho dele. Mesmo porque houve um reinado de corregência. E, na verdade, o Belsazar não era filho dele. Aqui tem um hiato maior. O Belsazar era filho de Nabonido, que era filho de Nabucodonosor. Então o Belsazar já era neto dele. Ah, então já era, né? Então já tinha passado um hiato de tempo. Agora Aquilo que eu que- falei, a Bíblia resume às vezes. Sim. Sim. O que eu vejo também que é interessante, que cara, de novo, né? Assim, todas as vidas, para Deus, elas valem a mesma coisa e etc, né? Mas existem pessoas que estão numa posição de influência que elas, digamos assim, elas podem ajudar a trazer muito mais almas para Deus do que outras pela posição que elas foram colocadas pelo próprio Deus. Claro. Né? Então, por exemplo, quando eu me batizei, cara, foi uma foto. E milhares de pessoas dali depois acabaram conhecendo Deus, se batizando e etc. Quando você pega um cara como o Nabucodonosor, pô, cara, ele é um cara mais improvável para aceitar esse Deus. Concorda? Porque ele é um cara que ele vem de uma cultura onde estava estabelecido já, Vários sei lá por poderes. quantas gerações já, como era a religião ali da época. Ele era, e naquela época o rei era quase que um deus ali, né? Então era uma religião, era uma coisa muito forte. Um cara desse pegar e falar, não, eu acredito nisso, eu abdico disso, eu acredito nisso. Isso aqui é muito poderoso, é muito influente. Porque né? um cara A mensagem que você manda... Né? Ele tinha Mas tudo. aí vem a pergunta de Deus. A pergunta, por que Deus então não tornou ele um rei judeu, no sentido religioso? Aí, cara... Você vê que às vezes Deus tem maneiras de agir diferentes. Eu vou falar uma coisa aqui. Um assunto polêmico que já me deu treta na internet é a questão do Constantino. Constantino era imperador de Roma e se tornou cristão. Sim. E muita gente quer me bater. Quando tem que falar bobagem? Constantino foi um homem de Deus, tá atacando a igreja católica e tudo mais. Não, mas ele se converteu, ele não era. Pois é, mas só que é o Converteu seguinte, depois, né? não pega o que eu tô falando, não. Vai estudar os teólogos do Concílio Vaticano II. Hugo von Balthasar, por exemplo, e outros mais que tem ali. Não é só ele, não, porque também teve Não, pera, problema mas não é lá. estabelecido que ele se converteu um dia antes da guerra. Um dia não, mas assim, quando ele viu no céu a cruz. Ele disse que se tornou servo de Cristo. Entre ele disse e ele se converteu de fato, tem um hiato. Mas tudo bem. Esse ponto eu não vou entrar, porque no coração da pessoa ninguém está. É igual Nabucodonosor. Nós falamos aqui, será que o Nabucodonosor ele morreu fiel? A gente só tem o texto bíblico falando que aqui ele aceitou. O que aconteceu nesses últimos anos a gente não sabe. É igual aquela história que você falou daquele cantor famoso lá. Exatamente. Que aceitou no coração dele. Que aceitou no coração dele. Agora vamos pegar os resultados disso. Por que eu tô trazendo o Constantino para cá? Alguém fala, tá querendo... Não, vocês vão entender o porquê. Eu falei do Hugo von Balthasar, mas tem Schillebeck, outros autores católicos que vão nessa mesma linha minha. Aqueles que formaram o Concílio Vaticano II. Uma grande linha de teólogos católicos reconhece que, quando Constantino assumiu o poder, isso trouxe alguns ônus ruins para a igreja. De poderio, de política, de ditadura. E esses acreditavam que isso só foi quebrado com o Concílio Vaticano II. Ou seja, o que por um lado pode ser lido por alguns como sendo um grande trunfo do cristianismo, o imperador se tornou cristão, agora a igreja vai ter um poder que ela nunca teve, uma oportunidade que ela nunca teve, um recurso que ela nunca teve. Alguns podem ler nesse sentido, outros podem ler que foi a partir desse momento que a igreja se tornou mais fria, mais politizada, mais materialista. É só você ler o que aconteceu depois de Constantino. Eu lembro do padre Libânio, que escreveu o livro Escatologia Cristã, ele coloca bem claro lá. Com os tempos constantinianos, a igreja trocou as catacumbas pelos palácios. E a parousia, nota de rodapé, à volta de Jesus, deixou de ser um desejo ardente. A igreja começou um processo de desescatologização. O que significa esse palavrão? Perda de referência da volta de Jesus, do fim dos tempos, porque agora o reino é aqui. Aí você tem Santo Agostinho, escreve Cidade de Deus,
Cidade dos Homens, o amor fundou 2 cidades, e começaram a interpretar que o milênio do Apocalipse não era algo a ser ansiado no futuro, já era o poder da igreja aqui. Então, às vezes, eu concordo com você, a conversão, verdadeira ou não, não importa, a adesão, vou trocar a palavra conversão pela palavra adesão. A adesão de alguém muito poderoso para a igreja, a olhos humanos, pode ser algo desejável. Desejável. Nossa, imagina agora se o Elon Musk se tornasse membro da Batista da Lagoinha.